Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi gravar um vídeo diferente. Já tem um bom tempo que algumas pessoas e o próprio Deus me encorajam a falar do meu testemunho, o que o Senhor fez pela minha vida, a bondade de Deus na minha vida. Bom, para quem não sabe, 4 anos atrás eu tratei de linfoma de Hodgkin. Para quem não sabe, linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer no sistema linfático. Graças a Deus hoje está tudo bem e eu consegui me tratar adequadamente porque Deus providenciou todas as coisas. E eu quero começar esse vídeo lendo um versículo lá em Isaías 43:7. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. E no ano de 2015, foi um ano muito conturbado na minha vida, né? E foi um ano de muitas frustrações, era um ano que eu estava tentando engravidar e não conseguia, muito corrido. E algumas dificuldades emocionais também. E foi um ano bem difícil para mim, né? Naquele ano, eu teve uma temporada na metade do ano que eu comecei a emagrecer muito e todo dia eu sentia aquela febrinha, como se fosse uma gripe, me sentia um pouco mal, indisposta. Eu comia, mas eu continuava perdendo um peso que pra mim naturalmente não é normal. O que aconteceu? Um belo dia eu tava em casa, né? Meu esposo assistindo TV e eu sentia muita tosse durante esse tempo, né? E muita suadeira à noite. Eu me sentia realmente muito mal. Eu já tinha até marcado uma consulta para ir ver o que era. Mas como geralmente a gente age, a gente vai deixando para depois. E naquele belo dia, era dezembro de 2015, eu senti uma forte dor no peito e aquela forte dor no peito era meio asfixiante, né? Eu não conseguia respirar e naquele momento eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco, só que não, depois eu consegui respirar normalmente. E fui pro hospital. Nesse trecho eu passei uns 3 meses internada, indo e voltava. Mas graças a Deus o diagnóstico foi rápido. Quando foi em janeiro, eu já estava com o diagnóstico, né? De janeiro de 2016. O médico até pensava que era uma tuberculose, mas não era. Antes de receber o diagnóstico, eu me lembro que na primeira vez que eu fui ao hospital, eu fui medicada e fui me sentindo bem, né? E voltei para casa. Quando eu voltei para casa, o efeito das medicações haviam passado, eu comecei a sentir todos os sintomas novamente. Então, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo, né, no meu corpo e que eu não tinha mais domínio sobre aquilo. Eu sempre entrego, assim, as minhas dificuldades, minhas perturbações, né, como ser humano ao Senhor. E uma vez eu estava entre esse período, né, que eu ainda não sabia o diagnóstico, eu estava dormindo. Nesse período que eu estava dormindo, descansando, eu senti como se eu estivesse sonhando, né? Mas eu sabia que aquilo era um sonho, não era? Eu não estava exatamente em um sonho. Eu estava num lugar e a minha consciência estava nesse lugar por algum motivo que Deus queria naquele momento. Naquele dia que eu estava sonhando, eu me via carequinha, né, como eu fiquei, me via bem doente e quando eu me enxergava com câncer, né? Eu não falava nada nesse sonho, mas eu ouvia
uma voz, e nessa voz aquela pessoa me reconhecia e eu a reconhecia. E aquela voz me disse: não temas, eu estarei contigo. Naquele mesmo momento eu senti uma grande paz no meu coração, eu até me emociono porque eu reconhecia a voz de Deus, apesar de não ser algo audível. As pessoas falam: como que é a voz de Deus? Não é uma coisa audível, você reconhece. A palavra diz que o Espírito ele testifica que nós somos filhos. E naquele momento eu reconheci que era Deus e ele disse: não temas, eu vou estar contigo. Naquele momento, naquele dia, quando eu acordei, eu sabia que eu estava com câncer e logo em seguida eu lembro que eu fiquei pesquisando, fiquei bem aflita, né? Fiquei pesquisando na internet os sintomas. Bateu bastante assim com o linfoma de Hodgkin. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe: mãe, eu tô com câncer. E ela dizia: para de ficar olhando as coisas na internet, tu tá enchendo a tua cabeça, né? E aí eu falei: não, mãe, eu estou com câncer. E eu sei disso, de ter sentido isso no sonho. Bom, eu lembro que foi um processo difícil quando eu voltei. Passei muito mal, voltava a ser internada. E lembro que eu fiz algumas cirurgias para descobrir, né? E quando foi descoberto, eu precisei fazer algumas cirurgias, colocar catéter, fazer, como o linfoma de Hodgkin é no sistema linfático, né? Na questão da corrente sanguínea, dos linfonodos, das glândulas. Então, eu precisei fazer algumas biópsias na medula óssea. Então foi um processo bem doloroso fisicamente, né? Mas eu lembro exatamente da sensação que eu senti durante todo esse processo. Durante todo o processo eu me lembrava constantemente: não temas, eu vou estar contigo. Não temas, eu vou estar contigo. E aquilo me enchia de uma força que nem eu mesmo compreendi, porque era para me estar completamente desesperada. Mas eu não sentia nenhum desespero, eu não sentia medo, eu não sentia aquele medo de morrer. Eu sabia que Deus me queria, seja para a vida ou seja para a morte. Era uma sensação de paz absoluta. Nesse período, li um livro, eu recebi algumas visitações no hospital e meus parentes, amigos, e era uma coisa muito engraçada, porque eu me lembro que eu fiquei num estado assim de alegria. Eu não conseguia ficar assim perturbada porque eu tava doente. Claro, gente, eu não estou de forma nenhuma criticando quem não fica assim. É um processo muito doloroso. Eu lembro que eu chorava de dor. As cirurgias doíam muito porque cheguei a fazer cirurgias muito próximas do pulmão. Eu passei alguns 3 meses dormindo sentada porque eu não conseguia encostar. Cuspia muito sangue. Era uma coisa bem tensa. Mas eu não conseguia ficar o dia inteiro triste, não conseguia ficar. Então foi uma coisa muito milagrosa. Eu considero milagrosa porque às vezes a gente fica com aquele receio, né? Se acontecer de novo, eu não sei se eu teria aquela força de novo, porque aquela força ela foi me dada naquele momento, porque eu precisava daquela força naquele momento, e não era uma força que vinha de dentro, era uma força que vinha de Deus para dentro. E eu lembro que nessa época eu comecei a ler um livro, vou dar já uma indicação de livro, tá, gente? Um livro do John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, que foi o Lindomar, que é o marido da minha prima. Ele me indicou esse livro para eu ler. Foi algo muito incrível, muito bom.
E esse livro começou a me conduzir para uma preparação. Eu já havia sido preparada por Deus para tudo isso, mas esse livro começou a me preparar de uma forma muito forte, muito intensa. E, mas não é a Bíblia. Não, mas são pessoas que amam a Deus, são pessoas que vivem experiências com Deus, e nós temos sim que considerar as palavras dessas pessoas, né? E eu lembro que a primeira frase desse livro é um poema do William Cowper, que diz assim: Deus se move por um caminho misterioso, né? E essa passagem dizia assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Quando eu li isso, eu mergulhei profundamente nesse aprendizado e eu entendi que por trás daquela providência de Deus, que parecia um pouco carrancuda humanamente, eu sabia que ele estava ocultando uma face sorridente. Eu sabia que tinha um propósito com tudo isso. E é interessante que quando a gente começa a compreender o propósito de Deus para a nossa vida, todas as coisas começam a ficar claras na vida da gente. Todas as coisas começam a fazer sentido. Por que que você nasceu assim? Por que que sua família é assim? Por que que eu trabalho nesse lugar? Por que que eu sou dessa cor? Por que que... Todos esses fatores, eles apontam para o teu propósito. E eu sabia que Deus estava fazendo algo misterioso e ao mesmo tempo muito grande com a minha vida, né? E eu me lembro que foi um tempo muito, muito difícil. O câncer, ele é uma doença que suga muito fisicamente da gente pelo fato do tratamento em si, e suga também os familiares, as pessoas que estão à nossa volta. Na época foi um período muito solitário, porque eu passava muito tempo, às vezes só, ou com alguém me vigiando. A primeira quimioterapia, quando eu fui pra casa, ai meu Deus, nossa, foi como se eu tivesse sido atingida por uma bomba nuclear. Eu sentia dor em todos os meus órgãos, do fio da cabeça até a unha do pé. Eu sentia dor no pulmão, no estômago. Então foi uma coisa muito... foi um furacão. Foi muito intenso. Nossa. Eu achei por algum momento que eu não fosse suportar aquela dor. Mas ainda assim, tinha algo que ressurgia no meu coração, que eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa, eu sabia que Deus estava providenciando alguma coisa, e eu sabia que em breve eu iria provar do que Ele estava fazendo. Nesse período de tempo, eu conheci uma música chamada Você Me Leva ao Deserto, se eu não me engano, do Ministério Zoe. Me leva ao deserto pra falar de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Você me faz passar pelo vale pra mostrar que está comigo. E aquilo entrou muito no meu coração, porque eu lembro que as pessoas nesse período, elas ficam meio... Os amigos da gente ficam meio fragilizados também com a situação. E às vezes não sabem se aproximar. As pessoas às vezes falam, a gente ouve cada coisa, né, que vocês nem imaginam, cada sentença. E eu me lembro que eu sabia que Deus estava me conduzindo para esse deserto. Eu sabia que eu estava sendo conduzida para um momento isolado, mas por algum motivo Deus me queria lá.
para tratar coisas profundas dentro de mim. Eu sentia muito outras dores muito profundas sendo tratadas. E nesse período em que eu fiquei doente no deserto, foi o período que Deus reservou na minha vida para que eu pudesse ser curada. Hoje eu acredito que o maior milagre que Deus fez na minha vida não foi eu ter sido curada do câncer. Isso foi algo que Ele fez bondoso para com a minha vida. Mas o maior milagre que ele já fez por mim foi ter morrido na cruz por mim, foi ter me feito reconhecer a minha salvação em Cristo Jesus, foi reconhecer que Ele que é o Pai e eu sou filho, e reconhecer todas essas coisas que Ele queria que eu reconhecesse nele. Então, nessa época, eu lembro que eu via que a pessoa que eu estava me transformando era algo que o Senhor desejava e que Deus não desejava que a minha vida continuasse da mesma maneira como sempre tinha vindo, né? Ele estava me chamando para uma missão muito maior, para uma missão de ser de verdade um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus. E eu sentia muito a companhia do Espírito Santo em todos esses momentos. E como foi durante o ano inteiro, muitas coisas aconteceram, mas eu gostaria de relatar uma das experiências que eu tive e que um dia eu sentia aquela alegria, né, no meu coração, mas eu sentia que eu estava partindo, né? Eu sentia que meu corpo não aguentava mais, nenhuma medicação. Esse dia eu estava em casa, eu senti os meus órgãos desfalecendo, a minha voz. Nesse dia eu lembro que eu fiquei deitada, não comi nada, eu estava bem debilitada, né? Então, eu lembro que nesse dia, como é importante a gente ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e na nossa mente. Porque eu lembro que eu falava, agora eu vou ler todos os livros que eu adoro ler, agora eu vou ler todos os livros que eu queria, vou ler a palavra de Deus toda. E ficava fazendo planos, né, com esse tempo que eu ia passar em casa. Mas, pessoal, é interessante que por isso que a palavra diz pra gente guardar ela no coração e na mente, porque eu não conseguia ler, não conseguia olhar e focar os meus sentidos, focar os meus sentidos em algo, eu não conseguia. A única coisa que eu me lembrava era de alguns salmos que eu sabia decorado. E nesse dia que eu estava no quarto, sentindo que eu estava morrendo, né, na verdade, eu sentia isso e aquilo foi gerando uma paz muito grande dentro de mim. E eu comecei a recitar aquele salmo: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. E assim vai, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nunca esse salmo, eu aprendi esse salmo quando eu era criança. E nunca esse salmo fez tanto sentido para mim como naquele dia. E naquele dia eu senti uma paz muito grande e eu sentia de alguma maneira que eu estava saindo do meu corpo. Eu sentia que eu estava desfalecendo e que eu estava indo a caminho de um lugar muito tranquilo, muito em paz, para esse vale e esse pasto verdejante, mas eu sentia aquela luz grande e forte na minha mente e muita paz. E eu sabia que aquele era o momento, e eu me lembro de só ter dito assim: Senhor, eu não aguento mais fisicamente, mas se for agora a minha hora,
mais tranquilidade e eu consegui ter tranquilidade. E eu me lembro que eu permaneci feliz. E foi algo muito, muito especial, porque dali eu apaguei. E eu lembro que eu vim acordar no outro dia e quando eu acordei eu estava tentando entender onde que eu estava. Eu lembro, eu gosto até de brincar que eu fiquei um pouquinho chateada porque eu estava num nível de paz tão grande. E aí Deus me trouxe de volta. Deus me trouxe de volta pra cá. Mas eu sei que era por causa do propósito dele. A coisa que eu mais lembro de eu ter agradecido muito foi as providências de Deus, né? Deus providenciou para mim uma família amorosa, uma família que estava do meu lado. Meu esposo também estava do meu lado o tempo todo, cuidando e se importando. Apesar da gente ter, nesse período, passado por uma turbulência muito grande no nosso casamento, mas Deus caminhou a gente para um propósito. E eu agradeço muito pelas providências que Deus tomou naquele tempo. Foi um tempo difícil. Eu lembro que eu via muitas pessoas doentes, eu via muitas pessoas gravíssimas. E às vezes eu olhava e eu, oh Senhor, tem misericórdia. E eu não estou passando um terço da dor que essa pessoa tem passado. Eu não conseguia ver a minha dor, eu só conseguia ver a dor daquelas pessoas que eu conseguia fazer amizade, que estavam doentes. E foi um período muito intenso de oração também por essas pessoas. E eu sentia naquele momento que eu tinha que passar aquela alegria e aquela paz que eu tinha recebido de Deus. E desde esse dia eu sei que Deus me conduzia para esse propósito de servi-lo mais intensamente, servi-lo com seriedade. Nesse período eu entendi que Deus queria a minha vida. E eu lembro que antes de tudo isso eu sempre orava assim: Deus, usa a minha vida, usa a minha vida. Mas a gente não tem muita noção, quando a gente não conhece a Deus, a gente não tem muita noção da força das nossas palavras, né? A gente não tem muita noção do que Deus pode realizar até o momento em que você passe por aquilo que Ele quer. E esse livro do Sorriso Escondido de Deus, do John Piper, tá, gente? Tinha outra citação que considerei muito, que dizia assim: confie na dádiva sábia de nosso Pai. Não tem motivo para preocupações ou temor. Aquele cujo coração é bondoso, além de qualquer medida, dá a cada dia o que lhe parecer melhor. Amavelmente sua porção de dor e prazer, misturando um trabalho árduo com paz e descanso. Durante todo esse processo, eu sentia que era a vontade de Deus que eu ficasse doente naquele momento. Eu compreendo, na verdade, que Deus ele não quer o sofrimento dos seus filhos. Mas, queridos, Deus não nos prometeu que nós não iríamos sofrer. Pelo contrário, Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando eu estava nesse processo, eu só conseguia enxergar a dor que Jesus tinha passado pela minha vida e que nada, nem um pedaço do meu corpo açoitado pelo câncer era maior do que o sofrimento que Deus havia passado por mim. E quando eu compreendi isso, eu compreendi o propósito, o meu propósito. E desde esse dia até hoje, eu não passo um único dia sempre que eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus, falo do meu testemunho, porque Deus quer usar a nossa vida ela tem um propósito, e esse propósito é para a glória de Deus. E eu vou encerrar com um versículo que eu comecei
que é em Isaías 43:7. Essa versão é a nova tradução de hoje. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. A nossa vida não tem outro propósito, além de mostrar a grandeza de Deus. E agora eu quero deixar um recado para você que está passando por alguma dificuldade de doença, de câncer, de qualquer enfermidade que aos nossos olhos ela seja irreversível. Eu quero dizer para você que em Deus todas as coisas são possíveis. Deus tudo pode e Ele quer transformar esse sofrimento que você tem passado em uma flor que dê um perfume agradável a Ele. E não desanime, confie na providência de Deus e confie e saiba que quer você morra ou quer você viva, aceitando o Filho de Deus, confiando nele, você é do Senhor. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade parecida com essa, manda esse vídeo para essa pessoa, manda uma palavra de força, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. E eu espero muito que Deus também possa abençoar a vida dessas pessoas. Fica com Deus e um grande abraço.